Olá, eu sou o Estranho. Eu sou o Gustavo Bocha. Eu sou o Judeu Ateu. E este é o Mangá ao Quadrado. Judeu Ateu e Bocha, estamos aqui para mais um Mangá ao Quadrado, como eu já falei há alguns instantes atrás. Sim. Esse programa é um programa meio que de step. A gente tinha um planejamento que a gente adiou uma semana e a gente pensou, vamos fazer um tema rápido, ligeiro e que a gente considera relevante pra nós. E divertido também, E divertido, espero. O programa dessa semana, a gente vai fazer um clássico mangá enquadrado, mais ou menos, mas vai ser um pouco diferente que eu vou explicar. O Mangá Enquadrado, pra quem não conhece, é a sessão onde a gente fala sobre um mangá com spoilers, né? A gente fala do mangá em sua totalidade. A gente já fez de vários outros mangás que a gente gosta bastante, como Solanin, estamos fazendo de Koku no Hito em várias partes, fizemos de Pum Pum, fizemos de Madoka Mágica, fizemos de um monte de coisa. Nem sei mais quantos. A gente até fez um na semana passada, vai ser a primeira vez que vai ser 2 semanas consecutivas assim. É verdade. Não, mentira, a gente fez 4 semanas consecutivas. É verdade. Comemoração ao 100, né? O mangá que a gente vai falar dessa vez chama-se Keijo. Quem ouve bastante o Mangá ao Quadrado já ouviu falar de queijo. Já ouviu o nosso amor por queijo. Exatamente. Queijo é uma situação muito curiosa e pode ser que muita gente que esteja ouvindo não tenha lido. Então, esse programa ele vai ser menos enquadrado de analisar com spoilers e mais com uma análise sem spoilers, uma análise contextual, uma análise da temática da obra, de como ela funciona, por que a gente acha ela boa, né, onde ela acerta, o que ela tem de diferente. A gente vai tentar justificar queijo aqui. Eu gostaria de dizer que queijo, esse mangá enquadrado de queijo vai ser praticamente estudar como o queijo é uma arte com um mangá de esporte. Como que queijo funciona? Por que queijo e como que queijo funciona? Porque muita gente ouve a gente falando, já vamos entrando na conversa, muita gente ouve a gente falando, queijo ele surgiu originalmente numa retrospectiva que você que trouxe, né, Bocha? Foi eu. Na verdade, o Lucas me trouxe e eu trouxe. Um amigo nosso, o Lucas, ele falou pra você e você nos trouxe o queijo. Eu lembro ainda que teve essa piada. Sim. E ele começou como uma zoeira. No começo a zoeira era... O nome do mangá é queijo. Começa aí. Essa é a primeira zoeira. A segunda zoeira é a sinopse. Por favor, Bocha, nos dê a sinopse de Queijo pra quem não conhece Queijo. Queijo é um mangá de esportes. Conta sobre um esporte onde é só garotas e elas têm que lutar entre si para se derrubarem de uma plataforma usando apenas as partes balançáveis do corpo. eu chamava de partes afofadas do corpo. Pode ser. É importante essa questão do afofadas. Porque na prática são meninas que lutam em cima d'água de biquíni com a bunda e com o peito. É uma plataforma flutuante. Uma plataforma flutuante. E elas têm que derrubar a outra com a bunda. É um sumô de bunda. Praticamente. É isso. Essa é a ideia do mangá. Essa é a Esse é o mangá. Básica. Ele é um shonen. Ele sai na Shonen Sunday, que é uma revista aí semanal de shonen relativamente popular. Aí tem, sei lá, Mag, que sai lá hoje em dia, que é popular, as pessoas podem relacionar. Ele é a segunda obra do autor. O autor teve um outro mangá de 3 voluminhos numa revista digital da Shogakukan. Então ele é meio que um autor quase que novato ali, né? Ele tá meio que estreando de fato com Queijo. Ele teve um quase sucesso e agora ele tá com Queijo. Eu não sei muito bem se é sucesso ou não sei como que é a venda. Acho que é sucesso, sim. Tá um certo sucesso, já tá com mais 7 volumes. E a Sunday não é muito chata com seus mangás. A Sunday cancela também, né? Ela é meio... E ela tá meio mal das pernas, então ela tava cancelando tudo que dava. Enfim, temos Queijo. Queijo, então, como eu falei, surgiu como uma zoeira, obviamente, né? Porque a gente vai lá no capítulo e ele é esse absurdo, né? Tipo, explicando a lógica de que, na verdade, esse esporte Queijo, ele é meio que uma plataforma de apostas, né? Ele ficou bastante popular porque ele foi, no Japão especificamente, você só pode apostar em 3 esportes diferentes, podia, né? Que era corrida de cavalo, de bicicleta e de barco.
E aí criaram esse esporte que foi legalizado e aí, tipo, virou a nova febre. E aí todas as meninas queriam participar porque dava dinheiro, né? Mas tinha aquele problema, porque o esporte era meio agressivo e é perigoso, as garotas podiam cair, bater a cabeça e desacordar. E tem esse draminha. A gente tem a nossa personagem principal, que ela não é, assim, uma protagonista muito típica, né? Porque ela tá nessa por dinheiro, especificamente por dinheiro. Então, começa aí, acho que é claro, né? A premissa é completamente ridícula e até é tão ridícula que até tipo pra os hipsters aqui, que nem gente, você fica com vontade de acompanhar, nem que seja só pela ironicamente, sabe? Não, isso aqui é muito idiota, eu vou acompanhar, não é possível. Sim. Só que você vê que começa a funcionar desde o começo. Porque eu adoro a motivação da Nozomi, né? Nozomi, isso. Ela é pau no cu de tudo, sabe? Não tem amor pelo esporte, o esporte não é bonito, não tem nada a ver com nada, sabe? Ela só quer entrar porque tem dinheiro. E, tipo, é uma motivação totalmente acreditável, isso, sabe? O mangá justifica que ela é uma boa ginasta, né? Uma ginasta espetacular, mas ela decidiu que ela vai fazer queijo porque ginasta não dá dinheiro. É só isso mesmo. No começo tem uma cena muito boa que falam, por que você não vai pras Olimpíadas, não sei o quê. E aí tem, tipo, um mó textão dela explicando que, nossa, mesmo se você for pras Olimpíadas, o ouro que você ganha é só, sei lá, $30 mil, você se machucar, perde a carreira toda, sabe? É muito bom, é muito bom. Pois é, ela é uma personagem de origem humilde, por isso que ela gosta bastante de dinheiro, né? Ela quer sustentar a casa dela. E aí começou, então, com essa zoeira, a gente começa a ler essa premissa com essa personagem diferente. Logo no primeiro capítulo tem, obviamente, uma batalha de queijo, né? Porque você não pode iniciar um mangá com um conceito tão diferente sem dar um gostinho desse conceito logo de cara, né? Sim. Então ela nos coloca uma luta com uma personagem que vai ser a rival / amiga da protagonista, uma menina passiva-agressiva, ex-campeã de judô. E aí tem uma cena clássica que todo mundo que lê o primeiro capítulo sempre printa e joga no Twitter, que é que ela dá uma bundada pra cima. É o With Your Ass, cara. Essa é a mais clássica. Não, mas pra frente viriam mais clássicas ainda. Claro. Obviamente não pararia por aí. Mas aí ele vem com essa cena absurda da bunda batendo na outra bunda e derrubando a menina na água. E aí, tipo, começa a zoeira, né? Tipo, todo mundo fala assim, não, esse mangá, que mangá, olha esse plot, né? O pessoal adora falar isso. Essa piada de plot / peitos / bunda. Mas aí o mangá dá uma parada, né? Pois é. O que aconteceu nesse meio do caminho? Porque eu já vou adiantar a conclusão. Hoje a gente gosta de queijo, de verdade. Pelo menos eu. Vocês concordam? Eu gosto de queijo. Não ironicamente. Não ironicamente. Começou com essa zoeira, tipo, ai que mangá absurdo, vamos ler pela zoeira. Mas hoje eu leio porque eu gosto. É bom. Pior que é bom. E eu quero entender como isso aconteceu. Você ia comentar, Judeu, logo em seguida como que a história segue? Então, começa com esse capítulo que é o cúmulo do cúmulo, né? Puta que pariu, o que tá acontecendo aqui, uma batalha de queijo, esse esporte é ridículo, não sei o quê. E aí tem mais uma luta que não é com a personagem principal, é uma luta que elas assistem no segundo capítulo. E eu acho que não tem mais luta por uns 30 capítulos. É muita coisa, sabe? Não é 30. Não sei se é 30, né? É muito, né? 30. Mas é, sei lá, uns 20 capítulos, sabe? É por aí, é muita coisa que fica sem mais uma partida de queijo, né? Porque conceitualmente, pra ela poder competir, ela tem que se profissionalizar, né? Pra poder participar. Então ela tem que entrar numa academia, passar nas testes, o teste pra conseguir licença e tal. É claro, o absurdo não diminui, né? Tipo, não. Mais pra frente tem o 8 infinito da bunda, né? Tem um monte de coisa. Mas uma partida de queijo, de fato, a gente fica um bom tempo sem ter de novo, né? Tipo, é como se o autor, eu achei bem planejado. Mano, é um mangá bem planejado. Porque tipo, ele falou, eu tô prometendo isso aqui. Vai ter uma hora que vai ter isso. Mas antes eu vou construir, sabe? Pra chegar nisso, a gente tem que preparar ela, coisa... Exato, a gente tem que preparar ela, a gente tem que preparar outros personagens e a gente tem que preparar o universo, sabe? O mundo, Eu me sinto um pouco idiota falando isso, mas de fato, ele construiu, sabe? Tipo, quando chegou quando voltou a ter as partidas de queijo, eu tava muito investido. Eu tava investido naquela personagem, eu tava investido na Miyata, que no começo eu não tava muito investido, mas quando chegou naquele ponto, eu acho que eu tô interessado em como ela vai sair, sabe? Ela já se tornou uma personagem importante tanto pra principal quanto pro mundo, então você fica torcendo por ela de certa forma também.
Com certeza. A gente tá falando com um tom sério de queijo, né? Mas é porque ele tem coisas bem feitas mesmo, né? Ele tem coisas bem feitas. O queijo, ele é um mangá de esporte muito exagerado, no fim das contas. Se você for ver, cada coisa absurda. E se você pode ver isso em outras coisas, tipo Prince of Tennis e Kuroko no Basket, são mangás de esporte, mas são muito exagerados. A vantagem de queijo é que ele não tem regras pra seguir. Ele criou um mangá com um esporte próprio. Então ele segue suas próprias regras. Sim. E o autor, então, ele tem a liberdade de fazer a loucura que for, de tirar algum conceito novo de onde quer que seja, porque pode. Não existe uma regra pré-estabelecida que ele precisa seguir justamente. Então ele tem essa liberdade. Aí mistura essa liberdade com os clichês clássicos dos mangás de esporte, e aí ele tem uma possibilidade de ele pegar esses clichês e trabalhar de uma forma um pouco diferente, né? Dar algumas viradas, seja apenas para favorecer o enredo, ou seja apenas para favorecer o fanservice mesmo, né? Como, tipo, girar a bunda fazendo um 8 com a bunda, sabe? Sim, funciona. Só explicando que não leu, né? Um dos treinos é que tem que fazer um 8 perfeito com o movimento dos quadris, assim. Tipo, tem uma máquina que avalia se você faz um 8. Na verdade, um 8 era o cara mesmo. É do juiz. É o cara, é verdade. E é uma construção também, né? Até pelo negócio tão absurdo. Porque o que eu acho, um 8 qualquer... faz um 8 com a bunda aí, sabe? E joga a imagem qualquer. Mas ele dá uma construção pro Eti, sabe? Ele joga toda uma coisa. Nossa, tá chovendo e ela tá com uma calça que não é adequada pra chuva. Como que ela vai conseguir fazer isso? Exato! É exatamente isso que eu ia comentar. Que teve uma construção. E tinha o vento também uma hora e ela se aproveitou do vento pra conseguir fazer... Do ângulo das meninas que estavam do lado dela, pois é. É uma complexidade, né? Mas é verdade, com certeza. É claro, né? É um Eti. E pode ofender algumas pessoas, mas se a gente conseguir enxergar além disso, né? Tipo, se em vez de ser um 8 infinito com a bunda fosse, sei lá, um drible de basquete, o quão bem seria isso? Seria muito bom. Foi um ótimo planejamento, sabe? Até um ponto que a gente obviamente vai ter que discutir aqui, que é justamente essa questão do Eti, né? Porque a gente está falando sobre um esporte que envolve muito a peito e a bunda, e o que a gente tem muito nesse mangá, independente de ter partidas ou não, é muito peito e bunda, né? Tem até capítulos que mostram mamilos, né? Que é um capítulo... Isso é incrível. Uma revista para adolescentes no Japão. Tem 3 capítulos seguidos. 3 capítulos seguidos com todos os personagens com mamilo aparecendo. E não é à toa, né? Lembrando bem que elas ficaram presas no banheiro como um teste. E elas tinham que sair de lá. Então, os caras justificaram a cena do banho, né? Num Eti qualquer, os caras, meninas estão tomando banho aí, sabe? É isso. Sim. Mas não, isso aí fazia parte de um teste, não sei o quê. Mas enfim, existe então muito na história, muito peito, muita bunda, que é mesmo sem o esporte e tal. Esse muito peito e muita bunda é um claro fanservice. Né? É um claro fanservice, mas você sabe que tem um contraponto? Quando a gente lê muito mangá de esporte, a gente tá muito acostumado a ver mangás de esporte de homem. Então a gente não se incomoda de ver o homem sem camiseta e tal, porque é uma coisa normal, assim. O autor, eu não sei nem se é um homem ou se é uma mulher que tá fazendo isso, porque o traço parece muito de uma garota, só que o nome é de homem. Sim. Ele traz um esporte que é só por mulheres. Ele tá, então, brincando com a ideia de esporte e ainda trazendo um esporte só de garotas. Sim. Como fazer um esporte só de garotas sem usar essas coisas? É possível, né? Porque mulher... Isso é possível. Ele tá exagerando. Sim. Mas eu entendo o seu ponto porque eu penso o seguinte: não é pra meninas, mas acabou pegando um público feminino bem forte, que é o mangá chamado Oyamushi Pedal. Vocês já ouviram falar? Sim. É um mangá de ciclismo da Shonen Champion. Sim. O próprio Haikyuu também. Oi? O próprio Haikyuu também. O próprio Haikyuu, o próprio Kuroko. Eles possuem um fanservice feminino que talvez tenha o mesmo efeito do fanservice masculino, né? Pro homem e o fanservice pra mulher. Ou pra quem gosta de homem ou pra quem gosta de mulher. Porque a gente vê lá os caras todos musculosos ou os caras muito bonitões, isso é um fanservice que é o tipo de coisa que a mulher gosta de ver. E o homem gosta de ver peito e bunda, né? A gente sabe disso.
Então, talvez, né, não esteja tão errado de fato em existir esse fanservice. Não é um problema por si só existir esse fanservice? O que vocês acham? Eu não acho que é um problema, porque eu acho que tem que ter uma liberdade artística aí. Mas eu não acho justo comparar com Haikyuu e Kuroko e esses outros mangás. O Yamushi Pedal tem um cara que o show-off dele é os abs dele. Ele uma hora abre a camisa assim... E tipo, tem umas abdominens definidos, e aí ele fica pedalando falando abs. Mas mesmo assim, o esporte predomina em relação aos corpos sarados. E aqui o esporte é a bunda. O esporte é o peito. Sim. Eu acho uma comparação válida, só que eu acho que... numa escala muito, muito maior em queijo do que nos outros, né? Com certeza. Sim, só que ao mesmo tempo nós temos esse esporte, é uma interação de garota com garota. Aí quando a gente vê elas sem roupas, elas estão vestidas de roupa, são biquínis, porque é pra facilitar provavelmente o fato de que elas caem na água. Eu acho que é porque tem a ver com o mundo de apostas isso, na verdade, né? Também, né? Também. Porque elas usam biquíni, na verdade elas usam maiô, né? Não é bem biquíni, né? Alguns usam... mais maiô. Mais maiô do que biquíni, porque maiô é mais fácil pra se movimentar e tal. Ele tem... existe um respeito a alguma lógica, por menor que seja, aí. No mundo de queijo. Mas eu acho que justamente a primeira coisa que a gente tem que abrir a mente é que queijo ele não é só de esporte, né? A parte eti dele é uma parte muito grande e muito significativa da história. E ao mesmo tempo ele tem um peso um pouco menor. Porque ele não é aquele eti clássico de um garoto com uma garota. Sim, sim. Eu acho que muito justifica aí, com certeza. Bocha, tipo, não tem... O eti, normalmente, é um homem em cima de uma mulher, sabe? É o cara caindo em cima do peito da menina. E eles fazem isso com uma garota caindo em cima do corpo de uma garota. Porque eles tropeçaram. Tipo, claro, também. Tem sexualidade aí, mas tipo, não tem nenhuma maldade em nenhum momento aqui, sabe? Não. Às vezes o eti, quando é um homem em cima da mulher, às vezes não tem maldade, mas a maldade tá implícita, sabe? Sim. Aqui não tá implícita. Sim. Aqui, quando é peito no peito e peito no quadril, não sei o que, você entende que faz parte do esporte aquilo. Sim. Do esporte que o cara construiu. Qualquer sensualidade que provém disso é a gente projetando a sensualidade que o autor tentou passar. Mas, tipo, não é um ato que por si só deveria ser sexual, né? Tipo, não há uma maldade, não há uma intenção ali. Pelo menos não a intenção das personagens. Do autor, com certeza, é uma intenção. Ah, tá. Porque a forma com que ele desenha fica bem claro que é um fanservice, né? Como a gente já disse. Sim. Mas, mesmo assim, mesmo eu achando que é um nível acima de, sei lá, de Haikyuu, Kuroko, qualquer desses aí, eu acho ainda inteligente a aplicação do eti dele. Porque eu pensei muito sobre o valor das personagens mulheres nesse mangá. Personagens femininas, né? E o que é uma boa personagem feminina? Como se faz uma boa personagem feminina? Essa é uma pergunta, sabe? Qual a diferença entre uma personagem mulher boa e um personagem homem bom? Porque no fundo, a gente é ser humano e a maioria dos valores é, tipo, universal. São os universais, sabe? A gente já comentou em vários podcasts aqui que, tipo, se Naruto, Luffy e Ichigo fossem mulheres, tipo, muita pouca coisa ia mandar no mangá. Quase nada, provavelmente. Só que aqui, você tem personagens mulheres e é interessante porque é um contexto em que você não, de forma alguma, poderia transformar elas em personagens homens, sabe? O cara cria um esporte em que a mulher tem a vantagem, sabe? Que a mulher protagoniza o esporte. Você sabe o que eu tava pensando agora? É interessante talvez ele ter criado um esporte específico só para mulheres, porque ele poderia sofrer uma crítica se fosse qualquer outro esporte do porquê não tem homens. Sim. Aliás, no primeiro capítulo, o cara lá que gosta dela, não sei se era o irmão, alguma coisa assim, entra no ringue junto com ela, né? E aí ela derruba ele num instante. E ela vira e fala pra ele, aqui eu tenho a vantagem, sabe? É verdade. É até, talvez, alguma feminista vá achar falhas nessa visão, mas é uma forma de empoderamento feminino também, né? Você dá o protagonismo pra mulher. Embora seja feito por um homem para homens... a gente não sabe se é feito por um homem. Eu também tenho minhas dúvidas, viu? O autor não tá especificado o gênero? O nome é de homem, mas a Hiromu Arakawa também é nome de homem. Então... Sim. Mas o traço é bem feminino mesmo, eu concordo. O traço é bem feminino. Mas independente de quem criar ou não, né? Muito se discute sobre sensualizar a mulher é errado e tal. E na verdade o problema não é sensualizar a mulher, né? O problema
ser injustificado, ser ilógico, ser apenas isso, esse tipo de coisa, né? A discussão é muito mais profunda que isso, quem sabe um dia a gente se aprofunda em discussão pro papel feminino nos mangás e nas mídias e tal, mas é muito fácil achar esse tipo de conteúdo por aí. Sim. Elas estarem seminuas, elas estarem lutando com o peito e a bunda, não é necessariamente objetificar a mulher. Não, de forma alguma. O que vocês acham? Eu acho que não. É uma discussão eu acho que não. Porque, assim, ela está servindo como um objeto de apreciação do leitor. Ela está sendo feita para isso. Mas será que na forma como ela está sendo exposta, não existe algum tipo de empoderamento nela? Sim. Sabe o que é? Talvez o meu único problema com isso é que até no universo, o queijo é tipo uma sexualização da mulher. O esporte só existe porque, sei lá, tem uns velhos lá apostando em cima das meninas, sabe? Mas não é tipo um esporte reconhecido ou tipo algo do tipo. O esporte existe porque tem gente querendo ver as meninas lá, foda-se esporte, só quero ver as meninas de biquíni lutando. Só que, tipo, mesmo isso eu acho que o mangá justifica. Na personagem tá no zone. Porque ela fala, não, sabe, não tem problema. Eu vou me sexualizar, não tem problema, porque eu quero vencer esse esporte, eu quero me dar bem nesse esporte, eu quero o dinheiro e a vida boa que vem com isso. Porque sabe? Dá muito dinheiro. E são escolhas delas, né? Exato. Não são situações degradantes que elas não optaram, sabe? Elas estão utilizando o seu corpo porque elas querem pra obter dinheiro e não há nada de errado nisso. Exato. Eu acho que você botou a palavra perfeita aí, que é escolha, sabe? Ela decidiu conscientemente, sabendo, tipo, todas as consequências e tudo que tem de arriscado ou errado no esporte, e falou, não tem problema, é uma escolha minha do que eu vou fazer com o meu corpo e eu quero jogar queijo com ele, sabe? E o autor de nenhuma forma transforma ela numa personagem burra, ela é sempre uma garota muito esperta, assim, que sabe, mostra definitivamente suas escolhas ali. Independente se ela fosse burra, existe todo um range de personagens dos mais tipos de abordagens possíveis, né? Porque as outras jogadoras, as outras participantes de queijo, elas, cada uma tem a sua própria personalidade, tem o seu próprio tipo físico, tem muitos tipos físicos diferentes representados, embora obviamente favoreça os corpos curvilíneos. Sim. Tem vários tipos de corpos. A Miyata, por si só, tem um corpo pequeno, mas ela, como ela é uma judoca, ela tem um corpo muito forte. Tem uma lá que é toda musculosa e, tipo, talvez uma vez só, mas poucas vezes isso virou piada, sabe, no mangá, o fato dela ter o corpo musculoso. Sim. No máximo, tipo, teve uma virada de expectativa aqui, por ela ser forte e perder. Mas, tipo, nunca foi piada isso, ninguém nunca tirou sarro que ela é grande ou forte e, tipo, mais musculosa mesmo. Ou mesmo algumas garotas têm até medo dela. Ou mesmo uma professora meio gorda lá, eles não zoam ela por ser gorda, e sim porque, tipo, ela era muito diferente da foto e ela finge que ela não é gorda, sabe? Tipo, tem uma outra piada aí, sabe? O problema não é ela ser gorda, o problema é outra forma. Realmente, quando ela era profissional, ela tipo, tinha um corpo espetacular, aí ela ficou gorda. E aí tipo, ela se aposentou, parou de se cuidar e a piada tá aí, sabe? Tipo, mas vocês viram os episódios mais recentes? Ela aparece lutando. E ela luta super bem. E ela luta bem, exatamente. Então, existe alguma desconstrução aí de gênero pra sexualização feminina nos shonens. Por menor que seja. Por minimamente que seja. Eu não acho que é tão pequeno, viu? Não sei se desconstrução é a palavra, talvez eu usaria mais reconstrução, sabe? Sim. Tipo, o cara não tá quebrando o conceito, ele só tá transformando ele de uma forma positiva, sabe? Ele tá tentando trazer um conceito novo a uma coisa que talvez em outra situação poderia ser muito abusiva, né? Sim. O cara, o autor, tipo, ele sabe que isso vende, sabe? Ele sabe que não vai sumir. Então, pelo menos, tipo, passa o empoderamento, ou passa alguma ideia mais interessante, passa essa ideia de que as personagens mulheres são diversificadas, têm várias personalidades, e eu sei que muita gente ainda vai se incomodar com a ideia desse ecchi, desse mangá. Sim. Mas, se todo mangá de ecchi fosse desse nível, eu acho que, tipo, ok, beleza. Muitos problemas se resolveriam, sabe? Inclusive, aí já aproveitando e trazendo de volta pro papo, né, que a nossa discussão é
por que queijo funciona, né? Essa parte específica, ela tem um peso muito interessante, pelo menos pro meu julgamento, não sei o de vocês, mas só desse tipo de abordagem ser uma abordagem tão diferente dos mangás, né, desse tipo de visão feminina, protagonismo feminino, muitos capítulos, muitos mesmo, não tem um homem, sabe? E quando aparece o cara é muito, muito, muito coadjuvante, sabe? É o cara que projeta os rings, sabe? Tipo, é isso, é o cara só isso. É só Engenheiro de queijo. Engenheiro de queijo. É só isso. E é uma abordagem muito curiosa e que, pelo menos a curiosidade já despertaria, mas toda essa execução que a gente falou até aqui, eu acho que transforma-se num mérito da obra, que dá uma vontade de você continuar vendo pra onde ele tá indo. Mas eu acho que talvez não seja só isso. Não, de forma alguma. Que mais que vocês acham que queijo provém, que ele tem de atrativo pra gente valorizar queijo tanto assim? Eu acho que as lutas são muito boas, viu? Queijo é um shonen, né? E uma das coisas que a gente mais reclama de shonen é que as lutas acabam ficando muito no meu poder maior que seu poder, né? Sim. A Kuroko, mesmo sendo de esporte, é basicamente só isso, não é? Sim. Mais ou menos, Aqui, a noção de poder é muito vaga, né? A gente sabe que tem o poder da bunda, sabe? As meninas ficam com a bunda cada vez mais dura, ou sei lá, mais poder no empurrão da bunda. Mas raramente é isso que faz algum personagem ganhar ou perder, né? Sim. Tanto que nos é apresentado 3 tipos de lutadores, né? E isso bem lá na frente, né? Isso bem lá na frente. Os capítulos mais recentes pra gente hoje aqui, né, em agosto de 2015, nesses capítulos de agora que a gente tá começando a ver uma divisão mais explicativa de estratégias de luta e tal. Mas mesmo não tendo a explicação, a gente via que existiam técnicas e formas de luta diferentes, né? Sim. Com certeza. A forma mais gritante é aquela menina que ela dá aquela bundada na testa, assim, das pessoas. Não, no queixo, né? No queixo, é verdade, é no queixo. Que ela é muito rápida e tal. É muito interessante, cara. É uma luta muito legal, essa luta com essa personagem. Ele não se prende a nenhum tipo de situação pra resolver luta, né? Porque às vezes o mangá, ou tipo, ou o meu poder maior que o seu, ou tipo, vamos vencer na inteligência, ou vamos ficar criando poder novo. Aqui é uma mescla muito louca, né? Sim. Às vezes a luta ganha porque ela inventou um poder novo, às vezes ela ganha porque ela é super inteligente e soube se virar naquela situação, às vezes tipo, o personagem é mais forte, e você fica sem saber quem vai ganhar, na maioria das vezes, né? Porque, de certa forma, é uma vantagem pra qualquer uma, só saber aproveitar bem tanto o campo quanto a adversária. Exato. Já teve até luta agora que o maior tchan era o aspecto psicológico da personagem, né? A Miyata lá, quando ela lutou com aquela menina que era malvada, né? Tipo, não tinha nada a ver com os poderes. Tinha a ver com o afeto psicológico que ela tava tendo naquele momento, né? Sim, porque ela tava com problemas do passado. Do passado com aquela menina. E aí tem essa questão de misturar, tipo, as obviedades com as não obviedades na resolução das batalhas, né? Tipo, de ter uma imprevisibilidade, alguma coisa do tipo. Não é nada de novo. Não é nada de inovador, né? Eu acho que cá entre nós aqui, a parte onde queijo, entre aspas, inova, é na parte do eixo que a gente acabou de comentar. Mas de todo o resto, queijo ele é muito padrão, né? Tipo de abordagem, os tipos de luta, os arcos de treinamento, quem é rival de quem, como que a pessoa vai se comportar, como que vai se dar algumas lutas, personagem que perde para o personagem mais forte para aprender que tem muito ainda a avançar, esse tipo de coisa. Ele é muito padrão, mas eu não vejo isso como um demérito, né? Porque até uma outra discussão que eu quero propor justamente, vocês veem problema em simplicidade, né? Porque às vezes dá a impressão que conforme a gente vai lendo mais obras, a gente começa a desdenhar de simplicidade, né? Que é complexo, acaba se tornando mais exigida, né? Vocês não veem esse tipo de visão das pessoas em relação a qualquer tipo de mídia? Não, é verdade, tem razão. Com certeza, cara, eu vejo isso em mim, né? Eu vejo isso em mim, shonen, é difícil começar coisa nova. A gente comentou um tempo atrás, por exemplo, de Boku no Hero, né? Ele é simples e acaba não me atraindo por causa disso, sabe? Mas por que em queijo funciona essa simplicidade? Será que essa simplicidade sozinha
ajuda de alguma forma, ou a simplicidade a gente contorna, a gente continua considerando ruim, mas a gente contorna com as outras qualidades que a gente possivelmente vê? Eu acho que queijo, na verdade, tem uma complexidade implícita nele, mas a simplicidade ajuda a trazer um significado maior para a obra. Acho que eu vou por essas linhas também, porque tipo, ele tem esse negócio, ó, vamos inovar nesse aspecto aqui, né? E esquece o resto. Vamos focar nisso aqui, e como o resto acaba sendo bem simples, você acaba conseguindo trazer essa inovação pro resto do mangá, sabe? A complexidade de um aspecto só, que é o ecchi, acaba se espalhando pro resto, né? De fato, eu comentei que eu gosto das lutas, mas parando pra pensar realmente, acho que não tem nada tão inovador ou tão diferente assim. Mas por ele ter algo tão diferente, tão bem feito, eu acho bem feito mesmo. Eu acabo valorizando o resto, mesmo que não seja tão demais assim, né? E eu acho que talvez também, se tivesse todo esse aspecto do ecchi, plus fosse uma desconstrução Haikyuu do caramba do esporte, é coisa demais também, talvez, né? Sim. Então, tipo, além do que, o objetivo máximo do mangá não é desconstruir o esporte, não é desconstruir, talvez não seja nem desconstruir o ecchi, é tipo, ser uma história gostosa de ler. Sim. Tentar ter uma visão, talvez, eu não sei se ele tem esse objetivo, mas ele acaba tendo uma visão mais moderna de como tratar uma mulher num mangá. Ainda tá longe da perfeição, mas ele tá muito mais próximo que um monte de outras histórias, sabe? Tipo, você vem aplicar o teste de Brechdel, é Brechdel que é o nome? Aquele teste do... se tem duas mulheres conversando entre si e que não seja sobre um homem. Isso já passa no primeiro capítulo. Brechdel. Aqui dá pra gente fazer... É Bechdel, não é Brechdel. Tinha um R a mais na pronúncia. Aqui a gente pode até tentar aplicar o inverso, né? Porque pode ser que às vezes no inverso não funcione, sabe? Tipo, não tem dois homens conversando sobre algo sem ser de mulher. Eu acho que não tem mesmo. Isso é uma visão para uma revista pra meninos no Japão, sabe? Isso acaba dando essa inovada. Então, de fato, eu acho que a parte de esporte é muito simples e não é tão atrativa por si só, mas combinada com essa inversão de papéis, combinada com essa abordagem diferente, faz a simplicidade brilhar. Porque a gente tá vendo algo que é simples, que é recorrente, que é clichê, mas a gente tá vendo por um ângulo que a gente nunca vê, sabe? A gente não vê um esporte feminino, sabe? De jeito nenhum, de forma nenhuma, assim, sabe? Em lugar nenhum. E a gente não vê personagens mulheres tão diversas também, né? Sim, exatamente. Uma outra, talvez. Mas eu acho que a maioria não é sexualizada na personagem, da personalidade, por exemplo. Sim. Sabe? Tem uma menina que só é tímida, a própria Nozomi, ela é tipo um protagonista muito... de shonen, né? Ela mas ao mesmo tempo não é. Tipo... Ela é aquela que interage com todo mundo, que consegue se dar bem, né? Que abusa, faz brincadeira. Só tipo... Desculpa, pode falar, eu tô te cortando. Não, só que ao mesmo tempo o ideal dela, né, em relação ao esporte é diferente de um protagonista. E são só pessoas que dá interesse de acompanhar, sabe? Sim. E ele tem esse range. E é bem que você falou isso. Tem uma outra que é sexualizada. Relembrando, sexualizar não é o problema, né? O problema é só sexualizar. Então ter uma ou outra sexualizada é o normal, sabe? Você conhece na sua vida uma menina ou outra que ela é mais pro lado sexual do que as outras, sabe? Existem as meninas que gostam mais disso. Assim como tem homens, né? Assim como tem homens. Então, Queijo, ele acaba seguindo uma proporção bem interessante, né? Continua tendo fanservice, aproveitando-se das personagens, independente delas serem com a personalidade sexualizada, elas têm o corpo sexualizado? Tem. Não vou falar que não. Mas a gente já conversou sobre isso, sobre o impacto disso na obra, né? Então. E alguma desconstrução tem, no mínimo. O cara sabe o que ele tá fazendo. Porque a primeira vez que a gente encontra homens, ela entrando no banheiro masculino sem querer, né? Sim. E aí vendo o cara de pau pra fora lá, né? É verdade. É o oposto, né? É o oposto. Exatamente o oposto. E ele sabe. Ele sabe o que ele tá fazendo. É até um ponto que é bom também a gente citar, mesmo que seja de passagem, porque tipo, do jeito que a gente falou, a gente tá falando que ele é mais uma ideia boa do que uma história boa, mas narrativamente, Queijo tá funcionando também, né? Narrativamente tá. Narrativamente, como a gente mantém toda essa ideia de inovação e tal, e esse esporte simples, como que a gente mescla isso e transforma numa história legal de você ler semanalmente, né? Sem essa transformação em uma história legal de ler semanalmente, vai ruir e vai ser uma merda.
só uma boa ideia não faz uma boa história, a gente sabe disso. Né? Infinitas ideias boas que nunca deram uma boa história. E como eu já disse, essa pequena desconstrução incita você a levar tudo mais a sério, a tentar ler mais e tentar encontrar mais. E cada vez mais eu exijo mais do autor e tento ver o que ele tá fazendo. Por exemplo, um capítulo que eu gostei muito, e foi no momento do capítulo seguinte que ela perdeu pra uma menina lá, a Nozomi. Ah, sei. Sim. E aí, mesmo assim, ela passou no exame, né? E ela ficou frustrada mesmo assim. E tipo, quando você comentou estranho que tipo, é um capítulo clássico, né? Que é tipo, a menina vê que tem gente muito maior que ela e aí agora vamos pra frente, né? Sim. Mas é um capítulo... essa menina, ela não é uma menina qualquer, tanto que ela entra como elite. Exato. Sim. E eu acabei lendo mais no capítulo. Que eu não leria num capítulo de esporte qualquer. Sabe? Eu viria exatamente, é um capítulo clássico. Mas eu fiquei lendo todas as nuances das páginas, sabe? Cada, tipo, quadro e expressão da menina. Eu fiquei, tipo... E vendo a transformação de personalidade dela. Às vezes nem tinha isso, mas o mangá, tipo, incita a vontade de você procurar mais, né? Sim. Qualquer... A gente sempre fala isso, né? Qualquer interpretação que você consiga justificar com lógica dentro da própria história é uma interpretação válida. Uhum. Então, se você consegue ver profundidade e isso está justificado na obra, essa profundidade existe. Uhum. Sim. É simples assim, né? Então... E é legal que a história tem até uma sinopse tão absurda que parece que você exige mais do autor. A gente na sempre verdade, lia. Você exige menos, na verdade, né? Não, eu entendo o que o Basti quer dizer. Porque, tipo, no começo você quer ver o mangá errar, sabe? Eu quero ver ele cagar essa porra e ficar uma merda e eu parar de ler só porque tá muito idiota. Eu quero que seja ruim. Pra eu poder rir. Eu quero rir desse mangá. Sim. Quero ver esse cara falhar, né? Aí ele começa superando suas expectativas e faz a bunda de 8 lá. Ai, meu Deus do céu. Vai melhorando. Falamos bastante. Vamos então tentar concluir, né, tudo que a gente abordou sobre queijo. A gente tem um spoiler ou outro, mas eu imagino que a maioria das pessoas conseguiu ouvir sem muitos problemas, até porque, tipo, um mangá de esporte, ele, como a gente falou, ele segue muitas linhas clássicas, então você conhecendo o mangá de esporte, você vai prever alguns acontecimentos. Ele não é muito imprevisível nesse sentido. Sim. Então, Judeu, o que você conclua sobre queijo? Tá ok. Primeiro, você não vai querer, mas eu vou ficar muito decepcionado com você, estranho, se você não nomear esse podcast Queijo é feminista, ponto de interrogação. Não, eu não vou fazer isso. Não, eu acho que um bait desnecessário. Porque a gente não fala tanto sobre isso. Não, mas a gente tá fazendo a mesma coisa que o queijo. A gente tá, tipo, fisgando as pessoas e dando um podcast legal aqui. Me sinto mal. Eu penso em colocar um subtítulo que eu não sei o que exatamente. Quem estiver ouvindo, se eu coloquei um subtítulo, já vai saber qual que é, mas... Tá ok. Vamos ver se a gente acha um subtítulo que não seja um bait de clickbait, sabe? As pessoas vão fazer aquele economize um clique pro nosso podcast, né? Tipo, é feminista? Resposta, não precisa. Mas, enfim, eu gosto muito de queijo. Eu acho que uma das coisas que eu acabo mais gostando, a experiência, sabe, de se surpreender, de querer e odiar e, tipo, errar tão feio, né? E se divertir e tão gradualmente a gente foi se apaixonando por esse mangá, né? Sim. Acho que essa é uma das experiências mais ricas. E, tipo, é que nem o Animaster Kurosawa, sabe? A gente pode fazer o podcast que a gente quiser aqui e ninguém nunca vai se convencer de que é bom, sabe? Só de ouvir falar, ninguém nunca acredita que pode ser bom de verdade. Basicamente. Esse mangá é o anti-hype perfeito, sabe? Tipo, não tem como criar hype pra esse mangá. Isso é bom, porque eu consigo ver qualquer pessoa tendo a mesma experiência que a gente teve e se surpreendendo e cada vez gostando mais do mangá. Eu acho que é um mangá que pode funcionar até pra todo mundo. Eu não sei, não conheci nenhuma menina que leu o queijo e eu tenho a curiosidade de saber se... E mesmo que leia, se ler a sério, vai perceber que é uma boa aula. Uhum. Eu tô na expectativa de ver se alguma menina vai responder pra gente se lê o queijo ou não, porque eu tenho curiosidade.
de uma visão feminina. Até quem ouviu até aqui, fica uma proposta, lê aí uns 5, 6 capítulos, um voluminho. O primeiro volume tem 6 capítulos. Lê um voluminho e fala sobre ele com a gente. Ia ser muito interessante a gente ver umas visões diferentes, né? Porque eu não sei, eu não sei medir quanto do nosso público lê queijo, porque eu tenho certeza que as pessoas acham que a gente tá de ironia até hoje, sabe? E eu não vou culpar as pessoas. Eu não vou culpar as pessoas porque eu imaginaria. Eu imaginaria que é ironia mesmo, sabe? Mas vamos lá. Falasse isso, pois é. Vai lá, Bocha, fala você aí. Conclua sobre queijo. Queijo é um clickbait, que nem vocês estavam falando, né? Então ele é aquele vídeo que tem um título: este mangá irá fazer você pirar a cabeça. Com um thumbnail que é uma mina de decote. Né? Isso. É o mangá do BuzzFeed, né? É o mangá do BuzzFeed. O Queijo é uma enorme provocação. Ele não para de provocar em nenhum momento. Ele tá sempre trazendo um conceito novo. É incrível como o autor consegue brincar com a própria ideia do mangá. E sei lá, cara, é impressionante. Parece que ele tá melhorando a cada volume que passa. É difícil falar. As garotas são muito boas, elas têm personalidades muito únicas e você consegue ter sua própria waifu lá. Olha aí, já voltou a sexualizar as personagens. Não tô sexualizando, waifu é puro amor, cara. Verdade. Puro, não há nada de errado nisso. Vou até falar que eu fiquei muito contente com esse podcast, porque acho que até só agora eu me convenci de que, tipo, certeza absoluta que todo o resto das pessoas não estavam falando ironicamente. Vocês, tipo... Eu era o que eu ia falar agora. Eu tenho certeza que nesse ponto desse podcast agora, nessa frase que eu vou falar, ainda tem gente que tá naquela. Não, mas eles estão falando sério. Eu tenho certeza que as pessoas estão falando que estão achando que esse programa foi irônico do começo ao fim. Eu não tinha certeza se vocês estavam sérios sobre isso até pouco tempo atrás, até antes de começar esse podcast. Eu fiquei muito feliz, porque eu vi... Eu nunca fui irônico, desde o primeiro momento que o Lucas me recomendou e eu li este mangá. Ele só me recomendou, ele nem tinha lido. Eu li esse mangá e falei, esse mangá é sensacional. Puta merda. Mas o motivo que você achou ele sensacional no primeiro capítulo não é o motivo que você tá achando ele sensacional hoje. Não é o mesmo motivo. O que eu achei sensacional no primeiro capítulo é o If Your Ass, que ela pega e enfia a bunda debaixo da bunda da outra e levanta, jogando. Ela faz uma uppercut de bunda. Ela faz... Sim, é uma cena tão bem desenhada aquilo, uma página dupla. É perfeito. A gente acabou nem comentando, mas a arte do mangá é muito boa também, né? A arte secundária, né? Essa arte tipo de páginas normais é uma arte ok, né? Às vezes até meio estranhinha. Mas as cenas que são pra ser boas, o cara faz a cena muito boa, assim. Tipo, é muito bem... E você vê que ele tenta fazer o máximo possível o corpo delas o mais humano possível. Mesmo que ele erre. Ele não consegue desenhar bem, mas ele tenta. Indo pra minha conclusão, então, justamente, eu acho que talvez alguém nesse ponto aqui tá achando que a gente tá sendo irônico, que a gente tá de brincadeira, que esse podcast é uma grande mentira. Cara, não é. Você vai continuar duvidando da gente até você ler, e aí quando você lê e você falar pro seu amigo que você leu e que você gostou, seu amigo vai achar que você tá de ironia, e você é uma corrente eterna, vai ser uma corrente eterna. Eu acho que talvez seja até uma das graças. É verdade. Essa relação de será que é verdade ou não que isso é... Queijo separa o homem dos garotos. É muito interessante. Eu acho que Queijo ele tem menos amor do que merece. Por tudo que a gente falou nesse podcast, eu espero que mais gente dê pelo menos uma chance de dar uma olhada no que tá acontecendo. O que é esse Queijo? O Queijo ele deveria ter um buzz maior do que ele tem, na minha opinião. Eu acho que ele é subvalorizado por tudo que ele pode representar e tudo que ele representa. Eu acho que a gente tem que terminar cada um falando seu ataque favorito até agora do mangá. Ataque favorito? Nossa, teve um monte já. Tem um monte. O meu é a bundada no queixo. A bundada no queixo, pra mim, eu achei muito style. Que o cara tirou isso do boxe, né? Sim. Bundada no queixo, melhor jogada. Eu tô em dúvida entre o S-Cannon e a bunda caçadora. A bunda caçadora. A bunda com instinto, né? Isso. E é exatamente isso, o conceito, puta merda. Poxa, você tem alguma? Ou é o With Your Ass? É o clássico? Mano, recentemente que eles anunciaram com S-Cannon é muito bom, mas eu gosto do As Hurricane. As Hurricane? É aquela que ela vai girando?
As Hurricane, genial. Hurricane. Já teve As Gatling Gun também, né? Teve As Gatling Gun. Eu acho que tem muito As e pouco tits aí, né? A única personagem que tinha mais peito, ela saiu fora da história, fiquei meio chateado. Nossa, teve aquele ataque que a Miyata pôs o peito, a bunda do peito, né? A bunda de peito. É o peito de bunda, na verdade. É uma coisa assim. Não, foi a bunda de peito. Foi tão rápido que pareceu que ela tinha crescido o peito. Nossa, é verdade. Genial. Leitura de e-mails estranhos. Achei que você não ia falar. 140, Cocô no Rito, parte 2. Os e-mails que chegam aqui chegam no contato@alquadra.do, além dos comentários no blog alquadra.do. Você pode enviar qualquer tipo de comentário, e-mails, opinião, sugestão, reclamação, amor, dicas de relacionamento, sei lá, qualquer coisa. E também pode enviar uma recomendação em áudio, né, cara? Chega no finalzinho do podcast, a ordem é sempre eu, você e o ouvinte, eu acho? Não sei, não. Acho que é você e o ouvinte, enfim. De 3 em 3 programas tem recomendação do ouvinte e pode ser você, né? Pode ser você que tá escutando. Exatamente. Mande-nos pra nós, grave o áudio aí de qualquer jeito e nos mande pra cá. Uhum. Vamos começar aqui a leitura de e-mails com a sessão clássica Slowpoke Report, onde a gente lê comentários e e-mails de pessoas que falam sobre assuntos do passado, como, por exemplo, programas antigos ou recomendações que fizemos no passado e as pessoas estão lendo agora. O primeiro e-mail aqui é do Thales de São Paulo, que nos conheceu na semana passada, que eu imagino que é na semana anterior, né, porque quando chegou o e-mail. Ele escutou já uns 10 programas e está curtindo bastante. Sua única queixa é sobre a pouca duração de alguns episódios. Ele fala que ele gosta de podcast de 2 horas de duração. Não, aí já é muita coisa pra editar. A gente chegou no nosso tamanho padrão e não vai fugir muito disso, infelizmente. Você lembra que no comecinho do podcast o objetivo era, tipo, ter meia hora, tipo, 10 minutos de discussão e aí comentar os semanais? 10 minutos, meia hora foi muito depois. Os primeiros programas, eles são 10, 8 minutos, era bem curto. Foi uma evolução. Foi uma metamorfose, né? O podcast se metamorfoseou. Ele curtiu bastante o programa sobre Uzumaki e a mangagrafia do Junji Ito, que nem era mangá ao quadrado, era muito mais antigo. Mas é bom. É bom podcast. E cabe aqui como um Slowpoke Report mesmo, né? Faz o quê? Acho que uns 4, 5 anos, talvez. Mas aí ele fez um comentário interessante sobre o Uzumaki, sobre terror e horror. Eu fiquei com vontade de fazer finalmente o programa Terror e Horror. Seu comentário, Thales, me fez pensar bastante, viu? Obrigado pelo e-mail. Vai ter esse programa? Eu fiquei com vontade. ele, tipo, deu umas definições, porque eu achei que, tipo, talvez a gente foi um pouco demais preto no branco, sabe? É terror e horror. Ele comentou que, tipo, não é simples assim. A obra tem, às vezes, muito dos dois e tal, né? Foi um comentário interessante, eu gostei. Ok. O Salgado Malfini releu A Girl by the Sea e Nijigahara Holograph e voltou atrás do que disse no seu último e-mail, no qual afirmava que A Girl by the Sea era melhor que o Yasumi Pum Pum. Eu não terminei de ler ainda, mas tá dito aí, não é melhor que Pum Pum Agora Badeci. Ele também leu Gon e não sabe se ler é o verbo certo, porque não tem texto. Diz que achou bem divertido com uma ótima arte. Leu, né? Leu sim. Ele até comentou, e é uma coisa que eu pensei mesmo, que não existe um verbo pra você consumir quadrinhos, né? Porque, tipo, filme e série você assiste, livro você lê, jogos você joga, quadrinhos você lê. Mas você não lê exatamente, né? Porque você tá consumindo uma visão, uma coisa visual ali também, né? É engraçado mesmo. Música você escuta, né? Mas sei lá, não tem um verbo pra pinturas, por exemplo. Também, não tem pra pintura. Não, pintura é ver, né? Você está vendo a pintura. Mas é o mesmo verbo. Mas aí é o mesmo verbo que do cinema, né? Não, mas não tem problema. Não é porque não é ter uma palavra específica, mas é uma palavra que descreve aquela experiência como um todo. E a experiência do quadrinho é ver e ler. Então, assistiu, né? Assistiu não, né? Não sei. Salgado Mafini também leu Bradley
coach e achou bom e perturbador de 10. É bem isso mesmo. O Danilo Lange, 19 anos, leu Solanin e desistiu de procurar a versão física. Ok, eu não vou culpá-lo porque eu sei que é difícil achar mesmo. E diz que a obra o impactou bastante, mas não tanto quanto Pum Pum. Certo. Justo. Ele também leu The Music of Mary, um dos melhores que já leu. A Nara Sumanara, Fragile and Tough, e está no volume 10 de Slandunk. Você vê que tem um item destoante nessa lista. É isso. Fragile and Tough entrou pros anais clássicos. Nossa, é uma ovelha negríssima, né? Que isso? O Fragile and Tough. Não. Clássico vale a pena ler, eu acho. Você percebe um padrão, né? Todo mundo vai no hentai, né? Inacreditável. Porque é curioso. A gente vai recomendar mais um hentai, pelo menos. Quem sabe um dia. Ok. Terminando o Slowpoke Report, o Handler recomenda Nobunaga no Chefe e Rin, do mesmo autor de Beck. Nossa, cara, Nobunaga no Chefe eu não terminei de ler, não. Não tá saindo capítulo faz um bom tempo, mas eu tava lendo e tava curtindo bastante Nobunaga no Chefe. Achei que tinha terminado e eu que não tinha lido. Não terminou? Não terminou não. 65 capítulos, still ongoing. Nossa, que no Japão tá com 13 volumes, traduzido parou no 8. E Rin, acho que foi um que você chegou a comentar aqui alguma vez também. Rin eu tô lendo, ele é sobre mangakas, mas tem uma pegada um pouco diferente. Ele é interessante, eu acho ele bem legal. Eu tô lendo mensalmente conforme tá saindo e eu tô gostando. Não é espetacular, mas é legal. Legal. Seguindo aqui, vamos já então para os comentários e e-mails do último programa, que foi sobre Koku no Hito Parte 2. Pode conter algum spoiler para quem não leu, então se você quiser pular já para a próxima parte do programa, que é a recomendação, vai lá, pule, porque você pode tomar um spoiler agora. Procura. Está avisado. O Handler mesmo, que acabou de nos recomendar esses mangás, ele diz que um dos grandes pontos fortes de Koku no Hito para ele é a polivalência. Que o mangá ele é esporte, romance, drama, slice of life. De fato, ele ataca várias áreas aí. Ele chegou a comentar do podcast 100, né? Que a gente comentou que a gente gosta de polivalência nas obras, né? Sim. Realmente. Romance eu tenho minhas dúvidas, mas os outros eu concordo. Então, é curioso você ter comentado, porque eu também li romance e eu pensei, será? Aí eu pensei, é porque ele trata romance, né? Só que ele trata de uma forma que nunca é tratado, né? As obras normalmente tratam romance dessa forma idealizada, bonita. E aqui tem um romance meio... Não tem romance. Não é romance, é romance, é tipo relacionamento, né? Tem um relacionamento mais pra frente, tem o drama dos relacionamentos agora, mas romance em si eu não consigo ver. Na parte final tem romance. Naquele, isso, né? Totalmente. É romance. Olha, isso tá errado. Um dia a gente vai chegar lá. O Matheus Santos conta que não tinha notado a mudança de tom no final do terceiro volume. Ele foi pra esse arco pensando que seria um arco de trabalho em equipe esportiva, sabe? Vamos lá todo mundo encontrar um amigo do Mori e virar uma equipe de esporte. Mas obviamente foi completamente surpreendido, né? Bem legal, bem legal. Ele também comenta ter ficado completamente confuso com essa não linearidade dessa parte do mangá. É algo que a gente não tocou tanto, mas ele falou que ele não tinha entendido muito bem as mudanças, e eu lembro que a primeira vez que eu li eu também fiquei perdidaço. Então, eu gostei do seu comentário, porque eu também não comentei sobre isso, mas na primeira vez que eu li, eu não entendi nada quase, tipo, dessa linha temporal. Achei muito louco, mas relendo, mesmo fazia muito tempo que eu li essa parte, mas relendo mais atenciosamente, eu não tive problema nenhum, sabe? É que a gente já sabia o que ia acontecer, né? Então era mais fácil a gente ver a mudança nos tempos, né? Talvez isso facilite na releitura. Mas realmente, na primeira vez foi confuso. Foi bem confuso, mas isso é interessante também. Sim. O Rafael HQ, ele diz que gosta do simbolismo do mangá, mas às vezes acha que é viajado demais. Por exemplo, a cena em que a namorada do Mori vira um inseto gigante. Inseto gigante? Você não lembra? Eles estão num restaurante. Ele come a cabeça dele, né? Mas tem um simbolismo aí sim, cara. Não, claro. Eu não acho viajado. Aliás, a namorada, ela vira um louvo-a-Deus, né? Sim, que come a cabeça a fêmea come a cabeça do macho. Exato. É bem claro, na verdade. Não é viajado, não.
Acho tão viajado não também. Por fim, nesses comentários aqui, o Rix comenta que novamente o Sakamoto fez um ótimo trabalho em passar as emoções do Mori somente pela face, pelos trejeitos e pela forma de se portar em frente aos outros. Não sei, acho que de novo não foi algo que a gente comentou tão extensivamente, porque a gente comentou já bastante isso na parte 1, né? Sim. Mas, de novo aqui, nossa, com certeza, né? Tipo, talvez mais do que na primeira parte, essa segunda tem isso bem forte, sabe? Muito, fala muito pouco, mostra e não faz, né? Mostra. É isso. Como é que é? Mostra e não fale. É, exato. Não fale e mostra, faz. acho que é o contrário, né? Não é fale. Faz não tem nesse ponto. As pessoas entenderam. Ok. Finalizando o e-mail do Matheus Monteiro, 17 anos, Brasília, DF. Ele diz: terminei de ler o volume 9 de Koku no Hito uns 5 dias antes do podcast sair. Engraçada a vida. Às vezes a gente tava de olho na sua leitura, a gente escolheu esse só quero enfatizar o grande ponto do mangá, pelo menos para mim, que são os simbolismos e a forma como eles expressam o que o Mori sente e dão forma ao personagem, deixando o mangá até mais fluido. É interessante ver como ele utiliza esse recurso para contrastar o Mori e a sociedade, causando um sutil dualismo, resgatando sempre a ideia de que o lugar do personagem é nas montanhas, vide a última página do volume 9. PS. Vocês nem mencionaram a participação do Pum Pum como pai do amigo do cara que só teve relevância no final e matou geral. Que realmente estava sendo perseguido por alguém sem rosto, né? Era tipo o corpo normal e só a cabeça que era tipo uma sombra, né? Era o Pum Pum mesmo. A parte que a gente não viu da história é quando o Pum Pum cresceu, teve um filho lá e o filho dele morreu nas mãos do Kunieda. Que louco, um destino trágico. Caraca, mano. E aí o Pum Pum, uma nova jornada do Pum Pum, né? Pois é. Obcecado como o Pum Pum é com as coisas, ele ficou seguindo o cara o resto da vida. Ok, gostei. Chegamos aqui ao final da leitura de e-mails. Foi rapidinho, né? Essa semana foi muito corrida pra mim, eu não consumi muita mídia. Mas, tem aqui algo pra comentar. Eu não sei se é correto chamar de uma banda, mas alguém postou um vídeo de um canal do YouTube chamado Postmodern Jukebox. Jukebox. Eu que postei, pô. Foi você? Foi. Nossa, você que postou o vídeo do Radiohead? Foi, do Creep. Mano, amei. Muito bom. Eu recomendo para as pessoas. Eu gostei muito. Eu fui dar uma olhada nas outras músicas lá do canal. Eu gostei muito mesmo, viu? Postmodern Jukebox. É muito bom mesmo. Eles fazem esses covers dos anos 20 aos 50, assim, eles fazem versões diferentes das músicas, dependendo da música, eles pegam um estilo diferente, é sempre legal. Algumas é um pouquinho, é só o efeito, sabe, não tem aquele tchan, mas algumas músicas, nossa, os caras trazem um ar totalmente diferente, interessante pro negócio. Tem uma música um cover do Stacy's Mom. Sim. É muito bom, cara. É muito que bom. É um meio ragtime, assim, aceleradinho. E o cara cheio de efeito de voz ali, uma hora ele grita. É muito legal, é muito bom. Sim. Postmodern Jukebox. Eu recomendo as pessoas darem uma olhada. Fica a recomendação. Eu gosto dessas bandas que fazem covers diferentões, sabe? Tipo, eu sou muito fã da pessoa fazer uma releitura pra música quando a releitura fica legal. Eu sofro bastante que eu gosto de Depeche Mode, todos os covers de Depeche Mode normalmente são piores, aí me incomoda um pouco. Mas uma banda que eu gosto, que já fez um cover de Depeche Mode e é também a banda temática, que é os The Baseballs, que eles fazem aquelas versões meio rockabilly, então fica a recomendação que tá meio casado ali. Eu gosto de The Baseballs também. Beleza, tá bom. A recomendação da semana é minha, do Estranho, Judeu Ateu. É sua sim, cara. Boa sorte. Muito obrigado. Dessa vez eu vou mudar. Eu dei uma olhada na minha lista, eu tentei achar alguma coisa que fosse que eu curtia pela zoeira igual queijo, mas eu não achei nada. Queijo é o único. Então, Fairy Tail, cara. Recomenda Fairy Tail. Não. Não é a mesma coisa. Não é a mesma. Não, eu não gosto. Era
Então eu fui por outro caminho, de recomendação clássica mesmo, coisas que eu acho que tem a ver com o nosso público e que eu gosto de forma geral, mesmo que não tenha nada a ver com o programa, porque não tem absolutamente nada a ver com esse programa. O mangá que eu vou recomendar é um mangá de 2 volumes. Nos Estados Unidos ele saiu como um compilado de um só, mas no Brasil ele saiu como 2 mesmo, pela New Pop, chamado 5 centímetros por segundo. Olha aí, ele é um mangá baseado numa animação do Makoto Shinkai. Makoto Shinkai é um diretor bem famosinho aí da cena indie, dos animes e tal. Ele é o responsável pelo Hoshinokoi, né? Vozes de uma Estrela Distante. Tem aquele outro que eu não assisti, mas todo mundo fala, o Kotonoha no Niwa. E ele tem a animação dos 5 centímetros por segundo que eu não assisti, mas eu li o mangá. O mangá é uma adaptação feita por um desenhista. O cara não tem nada muito expressivo, né? Um desenhista meio desses contratados pra fazer. A história, basicamente, se a pessoa já leu ou assistiu Hoshinokoi, né? Voice of Disney Star, vai ver algumas similaridades, que a discussão é justamente sobre a distância, né? A separação de pessoas. No caso, Hoshinokoi é a separação, porque a menina vai lá lutar com o mecha dela pelo espaço. E aqui em 5 centímetros por segundo, a gente acompanha um menino e uma menina, que uma menina se muda para a escola dele. Eles ficam muito amigos rapidamente, só que ela acaba se mudando para outra cidade, que é relativamente próxima, mas não é próxima para você ir fácil para lá. E eles começam a trocar cartas, ficam trocando bastante cartas, porque eles têm muito em comum, eles gostam bastante um do outro, como amigos até esse momento. E aí, em um determinado momento, o garoto descobre que ele vai se mudar para mais longe ainda, e aí ele entra numa jornada para encontrar com ela. E essa é só a primeira parte, é um resumo da primeira parte, ainda tem uns acontecimentos ali, mas a história é dividida mais ou menos em 3 segmentos. Sim. Na animação são como se fossem 3 capítulos. Aqui no mangá ele meio que repete essa estrutura, mostrando como que é o sentimento dessa separação, né? Essa coisa de você morar longe da pessoa, mesmo que você goste muito dela, você começa a se afastar, porque é natural, vocês não têm mais novos assuntos em comum, né? Porque os assuntos vão morrendo. Tudo que vocês tinham de coincidência acaba, né? Acaba do que se falar. Você acaba tendo outros assuntos pra conversar, que nem sempre cabe com outra pessoa. Enfim, o mangá ele acaba passando bastante essa sensação. Você vê toda a melancolia envolvida nesse sentimento de separação, em como, mesmo quando se quer muito que não ocorra essa separação, às vezes ela acontece. Eu acho que é uma história bem tocante, assim. Eu gostei bastante de ter lido. Eu li antes de vir pro Brasil, mas a New Pop já lançou aqui no Brasil recentemente, então tá disponível pra todo mundo ler aí legalmente. Ok. Basicamente é isso. Eu acho que é uma história muito bonita, muito tocante, bem simples, mas bem eficiente também. Dizem que o final do mangá ele vai um pouco além do final da animação. O final da animação ele termina numa parte, o mangá, tipo, ele termina, tem essa parte, aí tipo, tem umas 5 páginas a mais pra dar uma ideia aí de algumas coisas que podem ter acontecido. Fica meio aberto, tanto a animação quanto o mangá, e é legal por isso. Entendi. Então, mesmo quem já viu a animação, vale a pena ir atrás do mangá só por essas 5 páginas aí. Eu acho que é uma boa história, um bom complemento, funciona legal. É uma boa recomendação, na minha opinião. Beleza, eu vi o filme, gosto muito, muito. Muito só, gosto muito mesmo. Realmente, o final é que eu vi faz pouco tempo. Talvez hoje em dia eu tenha uma outra visão para esse final, que eu acho um pouco quebrado, um pouco anticlimático demais. É muito bom, o final da segunda parte é muito louco, acaba tendo uns twists interessantes. Eu concordo, bem melancólico, mas o filme é muito bom também, eu recomendo, viu? Quem sabe vale a pena acompanhar as duas coisas. Deve dar pra fazer algumas comparações interessantes. Sim, sem dúvida. Mídias diferentes, approaching diferente. Qual que é a palavra em português pra isso, meu Deus? Abordagens diferentes. Beleza, fica aí então a recomendação: 5 centímetros por segundo, um nome muito bom, por sinal. Muito bom mesmo, né? Caraca. Eu gosto de nome bom. A gente já fez podcast sobre isso, e a gente poderia fazer um podcast só listando nomes bons. Assim. Esse é um nome bom, com certeza. Esse cai na categoria de nome bom. Só resta dizer o quê? Tchau. Não, você quer quebrar a tradição. Não pode Até quebrar. Semana que vem, cara. Até semana que vem. Claro. Não custa nada. Até semana que vem.